apaixonado. Eu fiquei assim, meu Deus, eu dublo Morgan Freeman e dublo Clint Eastwood. Primeiramente, obrigada por você estar aqui na New Friends 2014. Obrigado a você, Bel. Boa tarde, gente bonita. Eu vim do Rio de Janeiro, mas eu sou mineiro, de Belo Horizonte, nascido e criado lá. E eu vivo naquela cidade engarrafada, que não é menos que São Paulo. E para começar a nossa conversa, ela vai ser uma conversa bastante descontraída. Natural, perguntem o que vocês tiverem vontade de perguntar, sem qualquer censura, perguntem o que vocês tiverem vontade. Antes, porém, eu quero dizer o seguinte: eu aceitaria esse convite, como já aceitei outros, para participar de eventos como esse, pelo prazer, porque eu acho que é uma forma de estar em contato com, embora um público muito pequeno, vocês são representantes de uma imensa maioria de pessoas que assistem filmes em casa, no cinema, né? Alugam DVDs, compram DVDs. E o dublador nunca vai poder aferir o seu trabalho, a não ser dessa maneira, num contrato como esse, né? Eu estou vendo aqui uma multidão para mim. Ainda mais para o dublador que trabalha fechado. O dublador trabalha numa sala escura, a luz que ele vê é só a luz na tela da TV do personagem que ele está dublando. Mas eu teria uma outra razão para aceitar. Se eu não quisesse aceitar por esta razão, eu aceitaria para homenagear meu filho, Pedro Seixas, que é compositor. Eu achava que o nome da profissão em inglês era composer, não é compositor. Ele trabalha fazendo animação para cinema em Vancouver. Trabalha lá numa das mais importantes produtoras. Não me perguntem o nome, porque eu não me lembro de cabeça. E eu adoraria que o Pedro participasse disso, porque ele gosta, ele ama cinema. Era um sonho dele e ele realizou. Já está lá há 4 anos. De modo que para mim é um prazer estar em contato com vocês. Vocês conhecem os personagens que eu dublo. Eu narrei para Disney durante 20 anos ou mais. Já disse isso em entrevista, em outros animes, e falo aqui para vocês. Eu não tive de Disney o retorno que eu estou tendo por dublar o Batman Animated. É um trabalho que me fascina até hoje. Quando eu comecei a dublar, eu achei que era mais um daqueles desenhos que eu fiz, tantos que eu já nem me lembro. Eu dublei um desenho que eu adorava fazer, chamado The Tick. Eu nem sei o que é feito disso. Ele passou na TV, desapareceu. Eu acho que alguém aqui se lembra do Tick? Caramba, todo mundo? E eu gostava demais de dublar o Tick. Eu tinha muita liberdade. Aquilo que vocês ouviram, muitas vezes não estava no script. E eu criava muito. O diretor gostava, eu gostava do personagem, de modo que a gente se divertia muito fazendo. Mas quando eu comecei a fazer o Batman, meu pensamento não foi outro. É mais um desenhozinho que passa no final da tarde, mamãe vê com vovó e papai, o neném, e só acaba. Não. Eu continuo colhendo afeto, demonstrações de carinho todo santo dia. Eu peguei um motorista de táxi que me trouxe do aeroporto para cá e eu pedindo, olha, é um anime que vai acontecer aqui no Campo de Marte, o endereço é Equidano. E ele disse assim, essa sua voz é inconfundível, obrigado, amigo. A 400 quilômetros de distância, falando com um estranho, e ele reconheceu. Então eu volto àquela minha conversa inicial. É um universo muito pequeno, mas vocês são os representantes desse imenso Brasil de pessoas que estão em casa vendo os trabalhos que eu faço. Tá? Eu não quero ficar falando, não. Eu quero responder perguntas. Então a gente já pode abrir o microfone? Então acho que é legal, né? Vamos pedir para todo mundo vir aqui na frente, porque o microfone ele tem um fio um pouco curto. E a gente vai fazer, para não tumultuar, a gente vai fazer uma filinha. Então quem quiser fazer pergunta já levanta, já
vir aqui, a staff vai ajudar a organizar a fila. Vai lá. Aí pode, o pessoal tá aqui do lado também, se quiser já vir pra cá. Como não tem muita gente, a gente consegue organizar aqui certinho. Pode vir primeiro. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Thiago. Eu tenho uma pergunta para fazer. Oi, não, Thiago. Tá. A minha pergunta seria a seguinte, no caso uma pergunta dupla mesmo, relacionada a personagens. Minha pergunta é a seguinte, o que você achou de dublar o Trask do X-Men Evolution? Você lembra dele? Não, Thiago, me perdoe. Mas eu tenho uma explicação para isso. Tá, qual é a outra pergunta? E o que você achou de narrar o Fantástica Fábrica de Chocolate? Se eu deixei de narrar? Não, narrar. Você ter narrado, o que você achou? Sim, eu adorei. Adorei ter feito aquele trabalho. Embora tenha sido um trecho pequeno, mas eu adorei fazer aquele trabalho. É o filme do Johnny Depp, né? Isso, exatamente. É, adorei fazer. Ô, Thiago. Oi. Quando eu chego num estúdio para dublar, o dublador está sempre com muita pressa. Ele chega no estúdio, sai do estúdio A, vai para o B, do B para o C. Quando outra casa já está esperando ele, ele sai correndo para aquela casa. E quando a gente acaba de fazer uma dublagem, nós recebemos um recibinho. Recebeu a importância de tanto por fazer... Como é o nome do personagem que você falou? Trask. Não me lembro. Raramente esse nome aparece no recibo. Só aparece o nome da casa, o nome do trabalho e a hora e data. Só isso. Ah, certo. Então eu não tenho... Tem colegas meus que são detalhistas. Chegam em casa, pegam uma agenda e fazem um relato. Dublei o personagem tal, história tal. Eu nunca consegui fazer isso. De modo que eu te peço desculpa, eu não sei. Tudo bem, eu entendo. É que o Trask, ele tava caçando o Wolverine e os mutantes no X-Men Evolution. Mas eu sei, entendo. E tem o pedido de dublagem também, pra finalizar. É mais relacionado ao Batman mesmo. E a fala seria assim, vamos prender o Coringa. Tipo o improviso, né? Vamos o quê? Ô, Thiago, me desculpe, como você está com essa venda na boca, eu não estou conseguindo ler seus movimentos. Vamos prender o Coringa. Prender o Coringa com voz de Batman? É. Vamos prender o Coringa. Beleza. Obrigada. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Povo. Meu nome é Wilton. Eu cheguei a fazer um pouco de dublagem também, introdução de dublagem com o Chico Giraldi. A gente trabalhou lá no Sesc, no Senac da Lapa. Fez uma introdução à dublagem muito boa. Trabalhamos fazendo Os Incríveis lá para ter um treino. Eu lembro de você há muito tempo fazendo dublagem de filmes de Bill Cosby, Leslie Nielsen principalmente. Uma das perguntas é saber como foi conseguir o papel de dublagem de Leslie Nielsen, fazer durante tantos anos essa obra que para mim foi um marco. O Batman em especial, a série animada desde os anos 90, mas quero saber também como é trabalhar justamente fazendo os filmes da DC ao lado de Graham Briggs, Manolo Rey, Felipe Maia, trabalhar com esse povo que é todo, a gente nota o carinho que tem pelo trabalho, é uma grande família, na verdade, fazendo isso justamente para o grande público. Aí eu queria saber um pouco disso, como foi trabalhar com esse povo, como é fazer o Leslie Nielsen durante tantos anos até a sua morte. Aí eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E, claro, deixar bem claro a homenagem assim, ímpar que você fez na minha vida por um ótimo trabalho durante tantos anos que você fez. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado pelo carinho. Wilson, o dublador é um apaixonado pela profissão. Eu não conheço um único profissional, lá se vão mais de 40 anos de atividade, eu não conheço um único profissional que tenha no momento de inconfidência dito assim, eu não suporto dublar, eu não estou aguentando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Que é comum você numa profissão, eu estou cansado de engenharia, meu Deus, eu não aguento meus clientes na cadeira do dentista, mas o dublador, não. Ele é um doente mental pela profissão, ele ama a profissão. Pode
pode chamar domingo, ele vai, à noite, feriado, ele vai dublar, ele ama dublar. Realmente é uma família. Dublar Bill Cosby foi um grande desafio na minha vida, porque a fala do ator Bill Cosby é uma fala lenta. Ele não é um ator de fazer uma coisa muito dinâmica. Todo mundo aqui conhece Bill Cosby? O doutor Bill Cosby, ele é PhD. E foi um sacrifício dublar. Eu adorava. Eu não me lembro o nome daquele seriado que tinha a família toda. Eu tenho a impressão, Wilson, que o que matou a série, que era um sucesso absoluto, foi o fato daquela menina ter saído do filme para fazer aquele filme do diabo com Mickey Rourke. Alguém se lembra? Me ajuda aí que minha memória é fraca. Hein? Como? Coração Satânico. Coração Satânico. E ela teve cenas íntimas. E eu acho que depois disso ele ficou meio... Ele não teve mais estímulo para continuar. É a minha opinião. E depois tem aquela tragédia pessoal também que acabou de desestimular. Leslie Nielsen foi minha alegria. Cada vez que eu recebo um convite para dublar, por exemplo, Clint Eastwood, tem mais ou menos 2 meses que eu dublei um filme, ele estava jovem ainda, fazendo um policial, durão, como sempre. Ainda não era o Dick Harry, ainda não. Mas receber um telefonema me dizendo: olha, tem um Leslie Nielsen para você, eu ia correndo. É a garantia de diversão o dia inteiro, de manhã até o final da tarde. Adorava. Obrigado pelo seu carinho, Wilson. Próximo. O monstro da dublagem brasileira. Eu amo a sua voz, é uma voz de ouro. E a dublagem, né, eu considero uma arte, é uma arte. É uma das... eu acho que é uma das profissões brasileiras mais bonitas que tem. Eu gosto pra caramba. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao mercado da dublagem brasileira nos dias de hoje. Eu estou estudando artes cênicas, porque eu quero me tornar um dublador, e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do mercado, como é que funciona, para pessoas novas entrarem, né? É uma arte, né? Interpretação, tal. Estou muito nervoso. É muito legal estar aqui, pessoal, tá ligado? Ok, Dario, continue, porque isso entra no sangue, é uma paixão. Continue, leve a sério os estudos e tente se lembrar do que eu vou te falar agora. Leia muito, tudo que te cair nas mãos. A profissão, a ferramenta do dublador é leitura. E o nível recente anda baixo. Pessoas sem conhecimento entram para a dublagem, estão trabalhando, mas o ideal seria que você lesse de tudo. Não é para se tornar um expert, mas que você saiba os assuntos. Se você tiver um nome complicado num outro idioma, não é vergonha nenhuma parar e perguntar para alguém. Se ninguém souber, tem Google. Mas infelizmente o ritmo da dublagem é muito frenético. Tenha isso em mente. Não fale qualquer bobagem. Eu já falei um bocado de bobagem na dublagem. Quem me dera se eu pudesse voltar e apagar isso. Então eu fui aprendendo, né? Você tem que ler, você tem que conhecer, leia jornais, revistas. Se possível, põe um livro na cabeceira, se apegue a um livro. Isso é muito importante para quem trabalha com comunicação oral. Ainda mais quando essa comunicação oral é artística. Realmente a sua amizade com o grande Nilton da Mata. Da Mata era uma pessoa polêmica, porque sempre achei ele um gênio da dublagem. Dublar Bruce Willis, né? Orlando Drummond, por exemplo, que faz a voz do Bionicão. É uma Scooby-Doo. Ninguém tem coragem de dublar um personagem parecido com o Scooby-Doo.
ou substituir Drummond. Porque ele marcou de tal maneira que não tem como você redublar. Agora, dublar Bruce Willis, já estão dublando. Eu vi, aí falei, ah, que pena. Ninguém vai conseguir fazer nem perto o que o Newton da Mata fazia. Ele era uma pessoa muito ríspida dentro de estúdio, o trabalho dele era perfeito, mas ele não tinha lá muita tolerância com os colegas. Desculpem, eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. É como a conversa é muito franca, eu estou falando da realidade. Eu não vou dizer para vocês que era tudo às mil maravilhas no estúdio, porque não era. Ele era uma pessoa muito nervosa e que deixava às vezes os colegas um pouco nervosos quando o dublador não rendia muito dentro do estúdio, ele saía do sério. Então, não sei, tem pessoas que são muito afáveis na dublagem, que fazem trabalhos magníficos, como Hélio Ribeiro, como a adorável Miriam Fischer. Ela é adorável, trabalhar com ela é um prazer. E as pessoas com o da Mata iam dublar um pouco assustadas, porque as reações dele eram sempre intempestivas.